assim, a gente veio para falar do primeiro festival de samba e pagode aqui da Transcontinental. Vamos falar com o idealizador. Boa tarde, Cidinho. Boa tarde, Patrícia. Tudo bom? Milagre você de volta no microfone. Que bom. O Dodô às vezes me força isso. Então, boa tarde, Dodô. Boa tarde, Paty. Boa tarde, ouvintes da Trans. Tá mais bem? uma vez, participou demais. Aliás, feliz aniversário atrasado pra ele, né? Parabéns. Foi, meu, dia 6, o seu, né? É verdade, meu dia 17. Então, Parabéns, viu? Aquele negocinho. Parabéns pra nós. Muito bom. Pezinho, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Transcontinental, Cidinho, Dodô, você também, a voz do rádio. Tá Sou tudo teu certo? fã, você sabe, Eu né? também sou sua fã, viu? Beijo pra sua família, pra Obrigado. Kelly, pros meninos lá, Obrigado, viu, Patrícia? Tá trabalhando muito? Graças a Deus, tudo fluindo. Que bom, maravilha. Cidinho, como é que foi a ideia desse festival, desse primeiro festival de samba e pagode? E aí, como é que você começou a desenvolver isso? Na realidade, eu sinto uma carência, né? O pessoal reclama muito. Não tem espaço, a rádio não dá espaço, isso, aquilo. Eu falei, poxa, vamos organizar um festival. Então, onde saíram os grandes grupos, né? De 90, onde tinham lá Chic Show, tinham as grandes equipes, os bailes, e saiu aquelas coletâneas maravilhosas que a gente, né, começou a Tocou tocar muito aqui. E a coisa começou. Daí eu falei, poxa, por que não? Né? E aí, conversando com o Pezinho, falei, pô, Pezinho, tive uma ideia aqui, assim, assado. Ele falou, poxa, eu queria participar disso. E o Dodô, que também, né, foi Fiz parte disso aí fez também, parte né? de toda essa Hoje- história. A gente conseguiu juntar, né? Juntar as três partes aí, a rádio e colocar isso em prática, né? A gente tá tentando colocar em prática. E fora isso, eu tinha falado pro Cidinho que foi uma ideia maravilhosa, porque tá faltando, tem essa carência. Que antigamente, né, quando a gente começou também, a gente participava de muitos festivais, não Eu só ia a te gente. perguntar isso, como é que foi o Foi assim, ó, como início saiu o do- Negritude, como saiu o Catinguele, como saiu o Exalta Samba, que na época tinha o Chopapo. Sensação. Foi o primeiro festival que teve no Chopapo, saiu de lá bem no Catinguele, saiu o Exalta, de lá do disco do Chopapo foi os grupos se destacaram também. E depois, só contrariar, Arte Popular, que mais? Grupo Sampa. Um monte de gente nessa época aí. Inclusive, viu, Dodô, meu grupo disputou com o teu grupo no Festival da Zimbábue. Lá no Olha que Mostarda. legal. Aí, tá vendo? Esse eu não sabia. Eu tocava num grupo chamado Grupo Cá Entre Nós. Cá entre nós. Cá entre nós também não tava no dia, cá entre nós aí, tá vendo? Eu, uma falei, eu vou loucura. revelar isso na E Transcontinental. antigamente, e eu falei pro Cedinho, que felicidade, porque antigamente você tinha que tocar de verdade. Não, hoje também você tem que tocar, mas eu Não, digo. que hoje a tecnologia facilita um pouco, Facilita, né? mas antigamente você tinha que fazer aquele samba mesmo pra poder A Vera. todo mundo ver que você tocava. Né? Na época eu tocava tantã. Nossa. Na época, Cabelinho aí tinha baixinho. aquele lance, cabelinho do Zé Carubu, né? Lembra aquele? Tem toda a fase. Você Aquele sabe que Dodô, negocinho. é aquele Dodô Camaleão. Thiago pequenininho. O Thiago tinha 7 anos e pequeno meio. atrás do teclado, assim, era um É negócio isso aí, eu incrível. tava falando pro Cidinho, foi tudo que aconteceu. Então eu falei que era legal porque também se mobilizava de você vender convite, do pessoal também, né, te dar aquele apoio, da sua família, dos amigos, e aí a caravana, aí era o ônibus lotado com faixa, na hora que o grupo subia, aquela festa, isso já impressionava todos os jurados também, mas tocavam também, isso daí é legal que resgata a família Muito bom. e resgata todo mundo pra fazer um lance legal. Né, que vai vir vários grupos, vão muitas inscrições, vai todo mundo ver, e aí vai ter o quê? Semifinal, final, sabe? O grupo que vai pra final, 3 grupos na finais, quem ganhar, sabe? São coisas assim que isso tá faltando pra ter um pouco mais de união nesse sentido de resgatar gente nova. Tem um monte de gente nova. Deixar de ser frio, né? Ser uma coisa mais humana, Isso, né? Exatamente. Familiar. Legal. Fica aquela coisa do estúdio. Então os músicos profissionais vão lá, tocam, só que a identidade do grupo, quando você vai ver ao vivo, não é aquela identidade. Então, o que a gente queria era retomar isso. Porque antes eles Isso, tocavam. voltar Que e é ver essa importante galera. essa E também verdade. dá oportunidade para todos esses grupos que estão aí tocando, que às vezes. E hoje tem muita gente, né, correndo atrás do seu objetivo. É como um jogador de futebol. Todos os meninos querem jogar bola, então vai fazer teste, vai lá, tenta correr um dia, sabe? Então até chegar o momento certo. Então essa oportunidade desses grupos aí, eu acho que tem que agarrar com muita seriedade, né? Então vir para poder fazer um trabalho legal para você chegar e ser reconhecido nesse sentido, que a gente tá precisando também de gente nova Muito. no nosso mercado. Tá certo. Só que a gente não tem ainda, né?
Vamos ter, se Deus quiser, Deus né? quiser. Ô Pé, o que você vai priorizar, assim, obviamente, as questões técnicas e tal, mas o que você tá esperando da questão de produção desse festival? O que acontece, Patrícia, falando muito com o Cidinho, a gente vê que o movimento, até dos grupos novos, eles reclamam muito, né? Que não tem espaço, que não tem oportunidade. Mas eu acho que o grupo novo, ele tem que buscar a oportunidade dele sendo diferente. Então, é bom, é ruim. Quando o cara é bom, o cara tem que procurar dentro do bom, achar o caminho dele, a personalidade dele musical e mostrar algo diferente. Porque os maiores grupos que nós tivemos, Pixote, Exalta Samba, Arte Popular, teve ídolos. E a gente não tem mais. Os grupos novos não tem. O Catinguelê era o Salgadinho, o Arte Popular Márcio, Leandro Learte, o Exalta Samba, Péricles, Krigor e depois o Thiaguinho, que foi um fenômeno. Pô, o Pixote, sem palavras, o Dodô. Então, o que eu acho que os novos grupos precisam é se prepararem realmente. Certo. Então, e ter a galera personalidade. tem que ter personalidade. A galera quer vir, quer participar. O espelho é legal. O espelho é legal, mas você tem que, né, buscar o seu espaço. Dar continuidade. Ter a sua identidade. Que na época, eu lembro, então, depois vocês, né, todo mundo titularam que o Dodô era o netinho dando risada. Que eu fazia. E eu imitava a negritude, gostava demais do Neto e tudo, aquelas coisas. Mas aí depois a gente vem, né, buscando um outro caminho. Então, você tem. É o que a gente tinha comentado uma vez também, eu e a Paty aqui, a gente falando. Numa época também tinha 50 mil belos, eu tenho que falar que foi verdade. É verdade. Então, aí você não tinha como você identificar, né? O espelho é legal, você começar com alguém, aquele lance. Mas você buscar a sua identidade, como a Patrícia falou, ela falou, não, mas você ouvia e era aquele lance. Não, que assim, a gente ouve o Dodô, sabe que é o Dodô. Exatamente. Ouve o Belo, sabe que é o Belo. Como nas músicas de fim de ano, já entrava a pessoa, você já sabia, identificava. E vai ter esse ano. Se Deus quiser. Vai e ter. a gente identificava cada um, né? Então, uma voz do Rodrigo, a voz do Dodô, a voz O Anderson. Então, e assim vai, né? Nossa, então são coisas que é isso que eu falo pra todo mundo também. Eu falo pros meninos, busca a identidade de vocês, tem que ter uma voz legal e fazer o seu trabalho. Cidinho, a Transcontinental é referência no segmento, devido ao trabalho de tantos anos, com tanta dedicação. E assim, o que é que você, que é um cara que ouve, o que vai colocar no ar, o que você procura? Assim, o que eu procuro? Além da identidade que foi dito aqui, qual é um caminho que o cara pode ter, o grupo ou o cantor solo, enfim, que você acha que te toca mais, assim, pra se destacar no meio Acho dessa... que tem que ter uma música boa, né? Ele cantar bem, né? Tem uma música boa, um refrão bom. Isso leva um grupo a crescer. E ter a identidade dele. Não adianta cantar igual o Thiago. O Thiago é o Thiago. O Dodô é o Dodô. O Pezinho falou, tem que ter a identidade dele. E falta isso hoje. Né? Tenho certeza que o Pezinho, por exemplo, hoje a música mais tocada é do Pezinho, Cancún. Tenho certeza que algum grupo virou pra ele e falou, você não tem um Cancún aí pra me arrumar? Você ouviu isso ou não? É o que mais tem, né? Eu não então, consigo assim, fazer uma música igual outra. Claro. Entendeu? Não tem como. Isso acontece desde lá de trás, né? Porque Sempre, aí, né? porque aí você tem aquela música lá, vira referência pra todo mundo e todo mundo quer gravar uma música igual aquela lá. Mas não tem como, é o feeling daquele momento. E às vezes também acontece aquele lance de você ter gravado uma música lá atrás, há muito tempo, e de repente você grava com uma outra pessoa. E a música acontece. Acontece, então é momento. E loucuras das músicas também que acontecem na coisa vida. de Deus mesmo, né? É coisa de Deus, aquele momento certo. O Thiago saiu na frente porque ele mudou o jeito dele cantar. Se vocês verdade. observarem, tava todo mundo numa linha e ele mudou. E a linguagem de hoje não é igual ao 90. Exato. Concorda? A linguagem da molecada que curtia, né? Antes o pessoal curtia. Hoje a molecadinha, ele tem uma outra linguagem. Ele tá falando do Instagram, ele tá falando... mudou. Talvez seja isso, também, não sei. A gente tem que buscar um som novo, entendeu? Eu acho que falta isso. Entendeu? Então, assim, o cara não pode ter medo de arriscar. Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu arriscaria. Porque você tem que ser diferente, você tem que buscar o teu lugar ao sol. Se você for igual, você é mais um. Né? Eu penso assim, né? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo rapidinho? Ou você prefere tocar uma música? Você sabe. Vamos pro intervalo. Vamos pro break. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais do primeiro festival de samba e pagode da Transcontinental. Fica ligado. Esse é o bonde dos pretinhos com arte popular. Tem uma levada essa música, né? Boa, né? Boa pra caramba, clipe muito bom também. Gente, a gente tá de volta aqui nessa mesa redonda, Cidinho, Dodô do Pixote,
Pezinho, pra falar a respeito do primeiro festival de samba e pagode. Aí começaram a vir as histórias aqui. Eu recebi um WhatsApp da Claudinha Fofolete. Qual que é o apelido dela, Dudu? Ah, Claudinha, você está aí na sintonia. Alô, Tiaguinho. Tia Nani. Não, eu falo lá da tia Super Nani. Eu falo da tia Cláudia, mas ela é Super Nani. É a Super Nani. A Claudinha tava contando que tirava a documentação pra poder ter autorização pra vocês tocarem na noite, pro Tiaguinho poder tocar, porque era muito pequeno. Ainda, né? E aí às vezes chegava o juizado, a gente tinha que dar uma volta no cara, claro. Aí esperava ele ir embora, aí subia. Tudo na lei. Não. Tudo na lei, só que não, muito bom. Só que não, a gente tinha que fazer isso aí. E a gente, o que era legal, como eu falava, a gente era atração da época, porque a gente era tudo criança. E o Thiago com 7 anos e pouco tocando teclado, né? Mas no começo, eu vou contar também. O começo do Thiago foi o seguinte: era as teclinhas assim, do, ré, mi, fá, tudo bonitinho, tudo marcadinho. Aí o Thiago só fazia a introdução das músicas, parava. Depois voltava de novo, aí foi aprendendo devagarinho, aí foi uma mas barata. Que bom, aprendeu demais, né? E o Thiago, assim, eu digo que foi pra ele, foi mais difícil porque ele pegou a época de brincar. 7 anos você tinha que, a gente fazia ele estudar, a gente chegava na casa dele pra buscar ele tava na rua brincando de tazo, aí não podia, né? Então, então a infância dele foi, assim, diferente das outras crianças. E uma coisa que eu tô aqui também, falar, né, já, porque a gente vai apadrinhar também, né, vai cantar, vai fazer uma faixa. A música do Grupo Vencedor, né? Que legal. Então, por isso Caralho, o Grupo Vencedor, ele ganha uma faixa exclusiva e ganha uma com a participação do Dodô. Olha, e assim, vão ser quantos selecionados? 100. 100 selecionados? 100 selecionados. Nossa Senhora. 100 selecionados. São Enfim, várias etapas. As pessoas têm que, você que tem o seu grupo, você que canta, cantor solo, enfim, você vai lá no nosso site, transcontinentalfm.com.br, vai ter um banner lá do primeiro festival de samba e pagode da Transcontinental. Clica lá, você vai ver todo o regulamento todo bonitinho, certinho, feito com muito cuidado pelo Claudinho Luiz aqui, pela equipe da Trans, o Cidinho, enfim, a nossa direção toda. Tô só mostrando o regulamento que foi impresso, mas você tem todas as informações lá no site da Transcontinental. Ou uma novidade, sem querer Qual a novidade, por favor? Que não vai ser cobrada as inscrições, mas gratuitamente. Aí, rapaziada, sabe, chega. porque eu me deparei com alguns grupos, o Pezinho também, e com a dificuldade, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, eu tenho que trabalhar, eu toco por hobby, e fica muito caro pra gente. Eu só quero deixar claro que a gente só fez esse valor da inscrição para poder pagar estúdio, pagar a produção de alguns músicos, e você tem algumas despesas, claro, né? Então a gente conseguiu um estúdio bem legal, depois eu vou falar, e o Pezinho vai fazer a produção sem custo nenhum para poder ajudar. Salva de palmas pro Pezinho também. Obrigado. Porque assim, o Pezinho é um dos maiores nomes da nossa composição, produção aqui, do nosso segmento, do nosso país. E aí, enfim, você tá acreditando nisso, não só por causa da Transcontinental, mas com certeza pelo nosso segmento também, né? Porque tudo que eu tenho foi o samba que me deu. E graças a Deus, eu morava no fundo do quintal da minha avó, sem expectativa de nada. Esse cara só anda com um ladrão, esse cara não vai conseguir nada. E eu tenho uma história tão linda que eu criei na música. Lógico que eu hoje gravei o meu disco totalmente fora do samba, mas eu amo o samba e o pagode. E o movimento do samba e pagode precisa disso, porque falar, todo mundo fala que tá ruim e que o movimento isso, aquilo, mas se juntar, poucos se juntam, e tomar atitude e fazer alguma coisa pelo movimento, também ninguém quer fazer. Cada um tá preocupado, cada um por si, né? Exato. Eu postei uma foto nesse final de semana nas redes sociais com o Thiago e eu escrevi que tamo junto é mais do que uma expressão, é uma atitude, né? Exatamente. Que aí é nesse momento que a gente tem que ver quem é que tá junto e quem não tá mesmo. E aí, você tava contando aqui fora do ar que e o Dodô também, que levava fitinha pros caras pra gravar tal, e teve gente que jogou na sua frente a fita cassete. Aquela luta, igual os grupos de hoje estão na mesma luta, eu tentando gravar uma musiquinha pra poder comprar um carrinho e viver um pouco melhor. E eu cansei de deparar com pessoas que hoje a gente não vai trabalhar com nomes, né? Hoje são amigos da gente, mas pegavam nossas fitas, cassetes e jogavam no lixo. É um lance muito louco. Eu não faço isso. Mas... Muito louco de compositor, que aí o grupo tava já fazendo um certo sucesso. E você, lógico que no próximo dia você falou, não, preciso colocar uma música, preciso colocar uma música, pelo menos escutar e ter a hora certa também. E eu tenho uma história muito louca,
que na época que não tinha pirataria, o primeiro grupo a gravar, me dar uma oportunidade, um grupo grande, foi o Exalta Samba. Que legal. Que foi a música que eu gravei e consegui dar a casa da minha mãe. Que foi? E foi o que foi Din Din Din, o Samba Não Pode Parar e clareou. Legal. Naquele disco, o Cartão Postal, que ainda o Krigor era integrante do grupo. Isso. E isso daí só me incentivou, me deu mais força pra continuar e estamos aí. Você imagina o quanto de grupos e de artistas participando desse festival vão ter histórias pra contar Meu depois Deus, aqui, é né? Exatamente, é isso que a gente quer, a gente busca isso, é o que o Pezinho falou. A gente tá tomando a dianteira e dando essa oportunidade, né? As pessoas criticam por isso, a dificuldade ali, a dificuldade existe pra todo mundo. É verdade. Entendeu? Então a gente tirou essa inscrição e agora vai esperar a tua música, então a gente conta. Depende né? mais deles do que Exatamente. Exato. Né? E uma coisa, gente, que toda hora a gente fala na Transcontinental, personalidade e qualidade. Pezinho disse que assim, os grupos vão. Você vai querer colocar o grupo tocando no estúdio. Tocando no estúdio, se precisar, nós vamos colocar uma base, um baixista, um batera, um tecladista. Mas eu quero que o grupo passe o que verdadeiramente o grupo é. Ótimo. Então o grupo tem que ser bom, tem que realmente chamar atenção, tem que ter uma boa música. Como era em 90, né? Como era em Os- 90. Que eles tocavam. É É isso isso que a gente tá buscando, essa identidade e essa verdade. Exato. Tocava, Né? Vamos tocar, vamos estudar. A oportunidade a Transcontinental vai dar. A gente pegava Entendeu? só ticketzinho de lanche, Né? batatinha, o negocinho. Canta, neguinho. Tá certo. É que o problema é que hoje tá todo mundo muito mimado, essa que é a verdade. Ah, porque eu não consigo. Engole o choro, estuda, trabalha e vai fazer o negócio. Vai pra Fica cima, com guerreiro. muito mimimi. Não, né, gente? Pelo amor Isso de é em Deus, tudo que vamos, você faça, né, vamos na pra sua vida, cima, tem né? que ir pra cima Outra mesmo. coisa, você acha que o Dodô é um super cara no palco? É mesmo, ele é um showman, é o cara que mais tem carisma no palco que eu conheço, se chama Douglas, é o Dodô. Mas assim, essa é uma característica dele. Aí o Belo canta daquele jeito excepcional. Aí o Thiago também canta demais e compõe pra caramba, tal. Então assim, pegue o seu melhor, como já disseram aqui, pega a sua bala de prata, coloca ela aí pra você poder usar ela agora. Exatamente. Né? Pra gente poder ter os melhores aqui, certo? Cidinho? Exatamente. Então não tem custo. Agora depende do que o Pezinho falou. Mais de vocês do que da gente. Que legal. A oportunidade tá sendo dada. Né? Foi lançada, E exatamente. aí, assim, as pessoas continuam, já mandaram, uma quantidade de pessoas já mandou aqui o seu trabalho, e aí você vai ficar recebendo esses trabalhos até quando? Isso aí vai ser falado no regulamento, a gente vai Certo. estender. Ah, e como a ótimo. gente mudou a regra do jogo para favorecê-los, então vai ser colocada tudo no site, tudo explicadinho. Ah, que ótimo. Tá? Então assim, a gente vai estender esse prazo, então você fique tranquilo, ainda tem um tempinho para você mandar. Mas prepare uma música bacana. A oportunidade é o que eu falei, foi dada, não tem inscrição, não tem nada, vai ser outra coisa, vão ser esse disco, né? Não sei se é disco, hoje é todo dia. Vai ser lançado em todas as plataformas digitais. Que Spotify, legal. Google Play, iTunes. O cara vai estar totalmente na vitrine. Se Vão o ser cara quantas for bom, músicas? Eu acho que serão 12 músicas, Um exatamente. grupo com duas, que é o grupo que vai ganhar em Exatamente. primeiro lugar. E depois os 10 primeiros grupos, os 10 últimos grupos, né? Cada um com uma faixa pra mostrar o teu trabalho. Vai ter foto na capa do disco. Vai. Isso não pode faltar, Deixa né? eu contar rapidinho. Isso. Que aí era o sonho de sair na capa do disco, né, filho? Aí, o que acontecia? Você Lá via vem. aqueles caras fazendo aquelas poses e tal, mostrava os tênis, os sapatos. Aí vamos sair na capa do disco. Primeiro disco, lindo, coisa linda. Minha mãe fez prestação, compramos aqueles tênis malandro. Diferente. Da época, lindo. O cara, quando chegou a foto do disco, da cintura pra cima. Não saiu. Tênis. Que legal. Meteu aquele crediário e não saiu na foto. Tô saindo na foto de cima. Eu falava, meu Deus. Ai, gente. Meu Deus, tá vendo? É fogo. É assim que aí a gente via acontece, esse né? negócio, aí eu queria sair na capa. Compramos tênis. Aí eu fiz aquela pose bonitona pra mostrar o tênis assim, ó. Aí saiu o disco. Chegou, da cintura pra cima. Ai, Já era. Nem fala de capa de disco, que eu não canto, mas aí tinha o CD na palma da mão. Eles acharam que eu era muito branca pra trabalhar com pagode. Aí Eu também, me acharam também. Então, aí fizeram um Photoshop, deixaram meu cabelo crespo. Tá um horror aquilo. Eu mas quero ver tudo essa bem. foto, hein, Patrícia? Tá horrível. Eu vou dizer, já tá horroroso. Eu odeio essa foto. Mas enfim, faz parte da história. Vai, não tem jeito. Mas quem ouve a Patrícia, vai falar, porque ela, na época de samba,
que não conhecia era uma nega preta. Que falava, nossa, essa Patrícia deve ser uma negrona, mó barata. Aí chega aqui, cadê ninguém? E o Cidinho? Todo mundo achou que o Cidinho e o Sidão eram assim também. Sidão? Fala Sidão? É nome de negrão. Fala Muito Sidão, mano. Vamos ouvir a primeira música do Pezinho, então, pra fazer uma homenagem pra Vamos ele? ouvir Então, aqui. bora. Bora lá, brother. Faltava o pandeiro no samba, agora o pandeiro chegou. Em casa que é casa de bamba, pandeiro não pode faltar. Bom, ó, você que quer fazer o sucesso, mudar a sua vida, acontecer, ser um profissional renomado, tal, tenha fé, força, foco e firmeza, entendeu? Vontade. Assim como fez o Pezinho, a gente tá ouvindo o primeiro sucesso dele, o Cidinho colocou aí pra tocar, e aí depois disso tudo aconteceu ou não? Então, até tinha esquecido que são tantos os momentos. Antes dessa música eu gravei com o grupo Malícia também. Eu queria entrar de qualquer jeito e eu fui atrás do Fogaça pra fazer uma música com ele. E o Fogaça na época morava no Canacheiro, que é um bairro bem humilde. E uma coisa que eu admiro no Fogaça é que ele sempre compôs, e mesmo ele gravando com grupos grandes, ele era motoboy. Mas ele nunca me chamou pra comer a peixada na casa dele. Até hoje eu falo pra ele, né, Fogaça? Tá devendo churrasco, E ele me deu a oportunidade de eu fazer a música com ele, que foi Bonança, que tocou muito na rádio. Depois de Bonança, eu vi que dava um dinheirinho, que podia acontecer muita coisa, aquilo ali me incentivou e eu fui. Aí o Exalta foi o grande, maior grupo a nível nacional que me deu a oportunidade. Mas você começou como? Primeira coisa que você fez na música? Tocando. Eu frequentava escolas de samba com meu pai, que meu pai sempre foi compositor de sambas enredos, né? Então eu frequentava as escolas de samba com ele e o apelido do meu pai é Pezão. Então começaram Pezinho. E o meu pai sempre foi compositor, sempre tentou e não conseguiu, assim, aquela abrangência de gravar com artistas e tal. Na época ele falou que tentou muito com alguns grupos da época, mas não conseguiu. E eu acho que isso eu herdei dele e tô aí. Que legal, Bacana. muito bom. Então, ó, participe, deixa eu aproveitar aqui e agradecer a Adri Carvalho, que tá ouvindo a gente, tá mandando um abraço pro Cidinho, pro querido. Pezinho, Pra pro você Dodô. também. Obrigada, viu, Dri? Um beijo Obrigado. pra você. Elisângela Braga, claro, né, que tá sempre aqui na sintonia, tá mandando beijo pra diga. você. Imagina, e todo mundo que tá aí curtindo, o pessoal que tá vendo a gente na nossa transmissão ao vivo, muito obrigada, viu? Beijo pra todo mundo. A Carol tá aqui mostrando o que tá rolando no estúdio, mas como é muita gente, né, Carol, não dá pra gente falar de todo mundo. Muito obrigada, galera. E aí, Pezinho, conta pra gente o que é a Fórmula do Samba. Fórmula do Samba é o seguinte, eu fui atrás de alguns amigos que trabalham com marketing, né? Pra fazer um trabalho pro meu disco, Pezinho Firme na Rocha. E o cara viu totalmente o Dário e o Daniel com outras ideias referente a cursos, a coisas que nós, por ter autoridade no meio do samba e pagode, nós poderíamos de alguma forma agregar na carreira desses grupos que estão tentando e não conseguem um espaço. Então eles lançaram uma pesquisa na internet para todos esses grupos, perguntando para eles qual a maior frustração, a dores e as respostas foram as mesmas que falaram pro Cidinho, abordando ele, me abordando, que é falta de espaço, falta de oportunidade. Então dentro daquilo ali, como eu vivi uma história muito intensa, difícil na música e graças a Deus de vitórias, eu falei, vou começar a passar para eles os conteúdos e vou começar a ir atrás de amigos. Amigos como o Dodô, o próprio Ferrugem, o Thiaguinho, caras que têm histórias de superação na música, para passar isso para eles, que é possível. Então a gente tá preparando, selecionando um material muito legal. Que legal. Para que eles comecem a ver que é o seguinte, a garotada nova tem hora que eles acham que eles já sabem tudo. Exato. E eles não ouvem os mais antigos, não dão atenção para quem já tá. Então a gente vai tentar mudar isso daí. E dentro disso daí vai vir várias outras novidades, como uma revista que o Cidinho deu a ideia de lançar mensalmente. Legal. Que é a Às revista vezes a gente Fórmula tinha do Samba. cavaco, né? É verdade. Então, e hoje a gente não tem uma revista online. Não. E aí eu dei como sugestão pro Pezinho a gente ter uma revista online para abordar os assuntos do nosso movimento. Legal. Quem tá gravando, quem tá no estúdio, o dia a dia do Dodô, por Legal das exemplo. revistas também né? era Então a gente que será lançado isso Legal. também. Certo. mostrava tudo, né? Então, assim, porque ficava meio que Rio e São Paulo. Só que o pessoal do interior, o pessoal de outras cidades, compravam essas revistas pra ver. E o que tava tiravam também as acontecendo. músicas, né? As Tinha músicas tinham músicas cifradas, É isso. né? A história de todo mundo.
Só que a gente não pode esquecer o seguinte, Patrícia, que todos os grupos, eles têm que compartilhar e têm que se juntar. Certo. Porque que acontece? Tem canais, como canais de funk e tal, os caras eles conseguem agrupar o maior número de pessoas que curtem aquela parada, então eles têm possibilidade de lançar todo dia um artista novo e com força. O samba não tem por quê? Porque nós não somos organizados. Então a gente vai tentar organizar isso daí, fazer um canal de Face com o maior número de gente possível, mas os grupos precisam se mobilizarem mais e nos ajudarem a levar para frente. Deixa eu explicar um negócio pro público e principalmente pros grupos, que é o seguinte, em função da crise, do segmento, da questão econômica do país, muita gente ficou sem poder sustentar a família, as bandas que foram desfeitas, né, Cidinho? Sim. Trabalhos que eram para ter sido colocado em prática e não rolaram. Então, muita gente, não só a Transcontinental, mas o Pezinho, tem muita gente que está se mobilizando com relação a fazer a coisa acontecer de novo. Então, isso que o Pezinho tá falando, Cidinho, Dodô, tal, é muito importante. A gente precisa se juntar e continuar a mobilização. Tem muita gente na internet, coisas que já estão rolando, coisas que vão começar a acontecer, mas aí a gente precisa de vocês. E o principal é a oportunidade que a Transcontinental tá dando para o nosso segmento, para você se destacar e fazer parte dessa história, dessa nova história, né, Cidinho? Exatamente, se juntar. Um bom exemplo, o Dodô tá aqui, ele gravou com São Prazer. Né? Eles se juntaram e fizeram uma música. Verdade. Então hoje o Dodô tem 2 músicas nas mais pedidas. É verdade. Mas a pessoa acha que ajudar vai tirar o espaço dele. Eu Né? não posso perder esse emprego. Então hoje ele tem 2 músicas nas mais pedidas. Né? Então a gente precisa ter essa, né? E puxar o novo. Muito bom. Né? A fórmula do samba é uma coisa que a Helena sempre comentou aqui, que a gente tinha muita vontade, a Transcontinental tinha muita vontade de fazer uma espécie de consultoria para os músicos, né? Porque assim, muitas vezes você comenta, você trabalha com grupos e você fala, filho, não faz isso, não faz aquilo, a pessoa vai lá e faz porque acha que você tá errado. A gente entende que um artista tem vontade de ir pra rua, conhecer gente, curtir a mulherada, tal, mas você não pode esquecer que é um trabalho, é um trabalho verdade. muito sério. Às vezes o cara passou a madrugada inteira tocando, que tudo bem, tá sorrindo e tá curtindo o trabalho porque ele ama aquilo, mas isso não quer dizer que não seja um trabalho, é um trabalho muito sério. E aí de manhã tem que fazer rádio, tem que fazer TV e tal, tem milhares de outros trabalhos, então responsabilidade acima de tudo, e focar muito, né? E como incentivo, eu tô doando um violão meu. Sério? Um violão Godin, que vale aí gente, que quase uns 10 mil reais. Tem grupo que sonha muito em ter um violão desse. E é o violão que eu gravei o primeiro DVD do Exalta. Você vai doar isso? Eu vou doar para os grupos que se inscreverem no Fórmula do Samba. Como é que faz, Pé? www.formuladosamba.com.br. Lá tá todas as dicas. E lá a gente vai começar a juntar o maior número de pessoas e vamos bolar algo assim pra gente poder doar esse violão realmente para quem merece e para quem tem tudo para continuar o nosso legado aí no samba e pagode. E uma coisa super importante, né, Cidinho? Humildade. Porque às vezes a pessoa tá com uma música no rádio, ele já muda o jeito dele. Não, tem que ter a personalidade, né? Não seguir, estudar. Porque é difícil. Mesmo a Transcontinental te dando a oportunidade, o Dodô tá aqui, o Pezinho tá aqui, é difícil. Precisa querer muito. É muito. Como você falou, é um lance muito diferente, que aí sua vida muda, suas responsabilidades mudam, né? Então a gente hoje, pra tirar aquele lance acho que assim, a gente amadureceu muito através da música também, né? Que você, assim, fica mais focado. E hoje nós temos uma outra responsabilidade de ter uma família agora, todo mundo também, né? Fora isso, a gente tem uma coisa que aconteceu, foi a nossa união. Isso que deu certo no Pichote. Porque na época que aconteceu também várias saídas de vocalista, doutor, você não vai sair, ficou aquele alvoroço na minha vida também, né? E eu acho que assim, o que prevalece mesmo foi a nossa união. Então a gente, de ter ficado assim, juntinho até o final, pra poder não perder a essência do grupo, né? Porque o grupo que a gente faz, sabe, a gente fica triste que naquela época tinha vários grupos. A gente sabe muito bem que não estão mais aí no nosso meio. Mas era legal você ver vários lugares, né? Grupo de pagode mesmo, que era aquela galera, os 5, ou se era 5, se era 6, né? Hoje só o turma que é o grandão, né? Já no família, turma de pagode pequenininha. Ali a galera, ali já era. Era a época da negritude, que tinha 8. Sim. Né? Então essa galera aí. Mas o gostoso é isso, que aí você vira irmão, vira amigo, né? Então a gente vai pra cima de um lance
que é legal, que a música, que o nosso segmento é lindo. Eu amo pagode, eu amo, né? A nossa música, o nosso segmento é... Eu sinto falta da garotada com cavaco na mão. Sério? Eu sinto falta disso hoje. Devo confessar. A gente vai assim, tentar, nas periferias, eu sinto essa... É que hoje a pessoa não quer ser músico, ele quer ser artista, né? Isso. Tem muito disso. Isso é uma coisa importante da gente falar, porque músico é um ofício tão especial, que assim, quando você tem um dom e aí você trabalha, é um dom de Deus, exatamente. Só que assim, as pessoas querem rebolar em cima do palco e tirar foto, fazer a sobrancelha. Não é isso. Não que você não possa fazer, sim. mas primeiro faz o trabalho, depois você faz o glamour, certo? O que foi? Porque eu falei da sobrancelha? Bom, gente, estouramos o tempo, Cidinho. Vamos estourar mais um pouquinho. O pezinho, Sério? o pezinho me falou de um grupo, eu nem ouvi. Né? O grupo vai rolar, né? Ele fala desse grupo, acho que é da Zona Norte. Fala um pouquinho da desse comunidade, eles tocam muito na comunidade do Peri Alto, Brasilândia. Como você conheceu eles lá, Pé? Pô, eles me procuraram através de um amigo meu da igreja e estão aí na correria, vai fazer mais de 8 anos, né? O Maurinho me chamou muita atenção porque ele pegou um violão na minha frente e começou a cantar. Primeiro passo, não canta igual ninguém. Eu já gostei, canta muito bem afinado, compositor bom. E combinaram algo comigo assim de fazer o disco meio que de picado, não tinha a grana toda pra gastar, mas queriam fazer um disco de qualidade. Mas foram atrás, aquilo que a gente tava falando, né? E eu acreditei neles, confiei e falei, pô, vamos fazer. Foi um grupo muito correto comigo. E são pessoas assim que eu vejo algo diferente. Que legal. Então foi aonde eu cheguei no Cidinho e falei, Cidinho, eu não sou de ficar indicando e nem apresentando ninguém, porque é uma responsabilidade muito grande, né? O que a gente construiu ao longo da carreira, um grupo desse pode destruir por causa de algo mal feito. E eles me passaram uma super confiança e o Cidinho... Então, ó, faz aí, Pé. Anuncia a música aí, Pé. Eu vou anunciar a música nova que é Instagram, do Dinei e do Thier. Tá aí no sistema, brother. Vamos ouvir então essa música e lembrar, eu queria puxar um pouco a brasa pra sardinha, que assim, a gente falou, eu fui apresentar as meninas do Feitiço de Mulher no final de semana da filha da Claudinha e eu sinto muita falta de mulheres também. A gente Exatamente. tem a Ana Clara que tá trabalhando demais e super bem assim. E gente, mulherada, vem também, tem uma cantora que eu sou apaixonada, que é a Grazi Brasil, que é uma cantora excepcional, tem o marido dela que é o Leandro, que também é produtor, enfim. Então, mulherada, se puder, vem participar com a gente também, viu? O último grupo feminino que tinha era o Fora de Série. Fora de série. Depois nunca mais. Mais ninguém. É verdade. E a minha pergunta apresentando o Feitiço de Mulher era: as mulheres não gostam dos grupos de mulheres? Falta qualidade? Qual é o problema de não emplacar, né? Não sei também. Teve só a Eliana de Lima, né? Que faz muito tempo. Depois não veio da nova geração, realmente. Adriana, foi indo. Não teve mais mulher mesmo, mas tem aqui. Não, mulherada, vamos gravar, mulherada. Eu acho que as mulheres também ficam com um pouco de medo, de receio, de ser. O grupo da filha da Claudinha, eu fiquei sabendo que é um super grupo muito bacana. Batucada elas tocam de verdade. responsa. Batucada boa pra caramba. Manda pra gente, ó. E se inscreve aí, né? Não é? Muito boa, exatamente. Agora sim, Pezinho, agora tá no jeito, anuncia aí. Grupo vai rolar, música Instagram. Patrícia, gostou? Eu gostei por vários motivos, assim, é uma música leve pra cima. E atual, né? Atual, falando de coisas que todo mundo faz hoje em dia, que é postar as coisas nas redes sociais. E o arranjo tá demais, né, diferente, Cidinho? né? Obrigado. Parabéns, Pezinho. Obrigado, Cidinho. Você ouvindo a música, você pensa no o que você vai fazer no arranjo, você já tem ideias antes, fala, isso aqui cabe o que eu já tinha pensado. Como é que funciona? Por eu estar escutando muita coisa também fora, eu tento trazer coisas novas pro nosso samba, não perdendo a essência do que todo mundo, que a maioria gosta, mas trazendo coisas novas, porque eu acho que o jovem, eu tenho 2 filhos em casa, a Júlia de 12 anos, que ela é o meu termômetro, né?
Você gostou? Não gostei. Gostou? E tudo que ela fala dá muito certo. Então eu procuro meio que pelo gosto da molecada, que é a molecada que consome na internet, que é a molecada que realmente vai consumir o som, e procuro tentar inovar, mas não tirando a essência dos anos 90 que o nosso grandioso Biravaí deixou, Prateado, que eu sou fã deles demais. E eu acho que o caminho é esse, é você não esquecer de quem deixou um super legado e apenas seguir. Mas dá um trabalho Não é querer... você equalizar isso, né? A essência dos anos 90 com a modernidade. Não é fácil isso. É, mas como nós vivemos muito os anos 90, então, como compositor, então dá um trabalho, mas a gente consegue de uma maneira diferente aí trazer pra atualidade o que foi feito nos anos 90. Muito bom. Cancún foi você que produziu? Não, Cancún, eu fiz a música, o Thiago cantava pra todo mundo a música, falando, pô, minha nova música de trabalho é Cancún. Mas ele não sabia que a música era minha, porque quem mandou pra ele foi o Thier. E a gente tava meio afastado na época, a gente não tava se falando muito. E o Leís do Turma do Pagode cantou a música pra mim. Pô, ouvi uma música, cara, do Thiaguinho, Cancún. Eu falei, canta um pedaço pra mim. Na hora que ele cantou... Você começou a chorar. Aí eu liguei pra ele. Eu falei, pô, Thiaguinho, vai gravar a música minha falando pra todo mundo que é música de trabalho. Aí ele me xingou. Ele falou, você tem a moral de acabar com a minha vida. O Neguinho, eu gosto muito dele. A gente tem uma super história maravilhosa. Todas as músicas que nós fizemos junto foi sucesso. Estouraram a níveis nacionais, rádios. Então... tem coisa que é Deus que une e o mundo não tem como separar. Não, né? E é isso. O Thiago também é um exemplo de determinação. Ele fala que vai fazer, custe o que custar, ele vai fazer. Então, assim... Se você não tiver isso, Patrícia... O Cidinho, assim, várias coisas que ele fez aqui na rádio, principalmente com o segmento do funk, ele foi muito criticado, dentro e fora. Mas, assim, quanto é a audiência do Pancadão? 500 mil, tava lá. Então, como é que você vai fazer? Contra fatos não há argumentos, né? Então, pronto. Você vai, você falou, você sempre fala, Cidinho, não, isso aqui é linguagem que tá atual, que tá rolando e tal, mas e samba dolente, partido, uma coisa mais raiz, também vai ter espaço? Vai ter espaço pro samba rock, vai ter espaço pra todo mundo. Que legal. Tá? Então, você tem o teu grupo, se inscreva, né? A oportunidade foi dada. Então, faça com carinho, com amor, e a gente vai estar aqui com verdade. O que vai ditar os grupos que vão estar vai ser o comportamento deles no palco, a energia deles no palco com a do público, não vai ter jeito. Todos tem abertura para todos, mas eu acho que agora daqui para frente, quando as coisas começarem a caminhar, é o que vai ditar quem vai estar, quem vai ganhar, porque eu acho que é um conjunto de coisas, né? Tem que agradar. Então, às vezes, foi igual o Cidinho falou, pô, tem samba rock, mas se o cara chegar e arrebentar, como com um cara desse vai ficar fora de um disco? Não tem como. Então. Não tem como. Dá um Então, friozinho gente, na barriga. Sabe, É muito bom. Chegar, de ter isso aí, né? De você chegar. Isso é o legal, né? Isso vai ser a emoção que ele vai sentir. Falou de experiência própria, né? Que aquele lance de tá todo mundo vai chamar seu grupo agora, aquele desespero, mão suando, sua mãe lá e a família inteira pra ver, sabe? Aí na hora que descer, você errou aquela hora, sabe? Então, a gente saiu e... na hora você é muito legal isso aí. Mas aí vai ter essa fase, vai ter repescagem, né? E tudo, se alguém ficar de fora e for um lance legal que no dia não foi uma apresentação boa, eu acho que deveria dar esse apoio aí também. Depois que passar, se alguém que, né, ficou meio coisa... Deixar claro, não tem nada armado, não tem, é tudo transparente. Vai ser muito legal, eu tô muito feliz com isso. Mande o seu e-mail, acredite em você, e a gente deixou a porta aberta, literalmente, para que você possa entrar. Muito entendeu? bom. A gente vai dar essa oportunidade. E outra coisa, às vezes, como mostram os reality shows, muitas vezes a pessoa ganha e acontece, mas às vezes tem gente que passou pelo lugar e acontece muito mais do que quem ganha. Como foi o Thiago, né? Exatamente. Então, assim, o que importa é a história de Deus, que Deus está escrevendo pra você. Você vai ter o espaço, você vai ter toda uma estrutura e tal, mas aí, de novo, sem mimimi, vai ter a hora pra tudo, né? Vambora, gente, vamos parar de reclamar. É isso E o lance do sucesso também é difícil assim, porque a porta é pequenininha.
Mas todo mundo quer passar de uma vez. Calma, filho, vai chegar. Na hora que o papai fala assim, agora vai lá. Exato. E também se der mancadinha, ele fala, agora você volta pra cá. Volta uma casa, né? Igual aquele joguinho. Vai, pula 2 casas, volta 3. Ó, volta ao vai começo. pro cantinho de pensar, você pensa lá direitinho. Exatamente. Fica uma vez sem jogar. Exatamente. Esse jogo, eu esqueci o nome agora. Aí fica a eternidade. Volta, Então, ó, se você quiser informações do primeiro Festival de Samba e Pagode da Transcontinental, entra lá no nosso site www.transcontinentalfm.com.br. Tem um banner lá, só você procurar, clica, vê todo o regulamento e agora a gente não tem mais o valor da inscrição. O Cidinho derrubou, porque aí conversou com o Pezinho, conversou com o Dodô, viu com o estúdio. Vai falar do estúdio? Vou falar depois, eu coloco no regulamento. Tá Mas é certo. um belo estúdio, pode ficar tranquilo. Tá, nós encerramos aqui, segue? Encerramos. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Então, A Pinha tá mandando um abração pro Cidinho. Ele falou Obrigado. que ele não é o Belo, mas que ele te ama. Ah, eu também. Eu adoro o Pinha. Pinha é um querido. Vamos explicar um negócio? É golpe. Não, É ele igual sabe. Pinha, né? É Pinha. Você sabe do que eu tô falando, O né? Pinha é o ex-presidente, é isso? Ai, meu Gente, Deus do céu, vocês são terríveis. Deixa eu só contar um negócio. O Pinha é chamado Pinha presidente porque ele é um cara que tomava a frente das coisas, né, Pé? O Sempre Pinha tomou é a um frente cara das que eu coisas admiro pra muito. acontecer. Sempre foi E aí, não só Peça de com ferro. Exalta Samba, mas com todo o segmento. Muitas das coisas que rolam na trans, ele veio conversar com o Cidinho, argumentou com o Cidinho, e aí fala com um grupo, fala com outro, tal. Então esse é um tipo de atitude. Se você percebe que você tem ela também, usa isso em seu favor e usa isso em favor do segmento também, que vai ser muito importante, certo? E vamos colocar o Pinha como jurado numa etapa, por que não? Certeza, Né? muito bom. Nosso amigo, né? Aí, Pinha, foi estimado. Pinha. Muito bem, ó. Dodô, obrigada mais uma vez. Obrigado, boa Deus tarde, abençoe. paz. Amém. Vamos embora, junto com a Transcontinental aí. E eu sou suspeito a falar, né? Foi onde tudo começou também na minha Agora vida. você vai ser padrinho dos caras, é isso Pô, aí. isso é mó barato, viu a cara preta dele? Agora é. Agora vai. Muito bom. Daqui a pouco você é tio Dodô, já tô vendo. Tio Dodô. Já tá, tio, já tá, viu? Um beijo pros meninos do Pichote e a gente tá sentindo falta de vocês aqui. O Tiola tava ouvindo a gente, mandou um áudio aqui de você trocando ideia. O Tiola é uma figura. Tiola, beijo pra você. Ai, meu Deus. Pezinho, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Sempre uma honra estar aqui com você, com o Cidinho. É um grande amigo, Transcontinental, Dodô. Admiro muito como ser humano, além de tudo. Artista nós temos um monte, né? Exato. O Dodô é um cara sem palavras. Meu filho fala, pai, adoro o Dodô. Falo com o Dodô pelo WhatsApp, porque Eu eu não, tô não ficando conheço velho. ninguém que não goste do Dodô, né? Dodô é Não um cara deve ter. simples, um cara nosso, né? Um cara de vi o Dodô verdade, né? Verdade. Nunca Coração- mudou. Todo mundo coração adora é ele. Eu é adoro verdade. ele sabe disso. Obrigado, gente. Vou Cidinho? chorar, vou Não chorar. chora, Desculpa, é verdade. Eu não aguento. Ô, eu choro no irmão Urso, depois dessa palavra eu vou fazer. É, irmão Urso. É, Deixa obrigado, também, beijo. só um lembrete que eu gostaria de fazer, que é importante esse momento, que é assim, você fala, tem muito grupo, muito artista que fala, fulano falou que ia me ajudar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, tal, e aí me cobrou tanto, tal. Deixa eu explicar um negócio, gente. A gente não tem patrocínio de ninguém, a gente não tem benefícios sociais, nem nada. E tudo tem um custo na vida, né? Você tem custo de transporte, de alimentação, de estúdio, de banda, de não sei o quê. Então, assim, muitas das vezes que você vai fazer alguma coisa com alguns produtores, ou com rádio, ou com artistas tal, as pessoas querem dar chance pra você. Só que você também precisa entender que é uma indústria, a indústria da música, a indústria do entretenimento. Claro que se a gente conseguir fazer coisas sem custo, como a Transcontinental tá fazendo agora, A gente conseguiu, né? maravilhoso. Porque a Transcontinental tem uma história, tem um legado, tem uma estrutura. Agora, também não vai ficar criticando quando você for fazer alguma coisa com determinados produtores, músicos, enfim, casas, tal, porque ninguém é instituição de caridade. É um negócio, você vai ganhar com aquilo e todo mundo, toda a cadeia produtiva tem que ganhar. Gira, né? Então, tem mais como. uma vez, chega de mimimi. Pega a responsa pra você e vamos em frente, né, Cidinho? Para de reclamar, vamos Exato. botar a mão literalmente na massa. Então Vamos é isso. tocar, Certo? vamos embora. Então tá bom. Obrigado. Chega de mimimi. Exatamente. Gente, Chega. valeu, um beijo. Obrigado. Ó, não esqueça, hein? Primeiro Alô, Festival família. de Samba e Pagode da Transcontinental, regulamento no site, certo? Encerramos a tarde da Trans por aqui, um pouquinho atrasado.